Então, continuando nosso assunto, na aula passada a gente finalizou o assunto de funções vetoriais, né? Então, todos aqueles vetores lá, alfa t, depende de um parâmetro, parametrização de curva, tudo isso a gente já finalizou. Claro que esse assunto é muito amplo, tem algumas coisas que a gente não viu, mas também porque não dá para ver tudo em um único curso, né? Mas agora, hoje, nós vamos entrar, né, num assunto assim, numa nova fase aqui do cálculo 2, né? Porque nós já estudamos vetores, já estudamos funções vetoriais, hoje nós vamos estudar funções de N variáveis. Então, a partir de hoje e até o final do curso, né, todas as aulas a partir de agora, o nosso principal objeto de estudo vão ser as funções de N variáveis. Então, a gente vai primeiro comentar algumas coisas aqui com vocês, né? E depois a gente vai ver algumas definições básicas, alguns conceitos básicos de funções de N variáveis. Mas principalmente, gente, a gente vai ver hoje ainda gráfico, como fazer gráficos de funções de N variáveis, tá bom? Então, eu queria só fazer alguns comentários antes de a gente começar. Só para alertar vocês do que a gente vai fazer a partir de agora, né? Tá, só lembrando que lá no cálculo 1, você trabalha muito com funções. Mas lá no cálculo 1, como eram as funções que você trabalhava? Eram funções assim, ó. Você tinha uma função f. Essa função f tinha um domínio, que poderia ser todos os reais ou um subconjunto de reais. Então, eu vou colocar assim. Ela tinha um domínio, essa função f. Esse domínio, ele estava no conjunto dos reais, e o contradomínio dela eram os reais também. Isso no cálculo 1. O que significa que para cada x aqui do domínio, para cada x, essa função aqui, f, ela te dava uma imagem. Ou seja, se você reparar, tanto o domínio quanto o contradomínio estavam dentro do conjunto dos reais. Então, você tinha uma única entrada, uma única variável para dar entrada, e uma única variável como saída. Ou seja, em funções desse tipo aqui, você jogava um único valor, um x lá, x igual a 2, x igual a 3, e ela te devolvia também um valor real. Um exemplo bem básico aqui. Por exemplo, f de x igual a x quadrado mais 1. Na hora que você vai trabalhar com essa função aqui, quantos valores você tem que jogar aqui? Apenas um, que é para x. Então, por exemplo, para x igual a 1, quanto seria essa função aqui, a imagem dela? Ficaria 1 ao quadrado mais 1, que é igual a 2. Ah, para x igual a 2, você calcularia o f de 2. Aí ficaria 2 ao quadrado mais 1, ficaria 5. Então, repare que lá no cálculo 1, essas funções aqui, elas tinham uma única variável na entrada e também elas te devolviam uma única variável, aqui, um único valor de saída. Né? Eles te devolviam aqui um número, alguém que estava nos reais. Isso era no cálculo 1, mas nós estamos no cálculo 2. Então, isso é passado por enquanto. Né? Então, a gente vai acumulando aqui conhecimento. Então, em cálculo 2, nós aprendemos um novo tipo de função, que são as funções vetoriais, que a gente estava chamando de alfa, né? Normalmente. Estava até colocando uma setinha aqui só para dizer que era função vetorial, tinha um vetor envolvido ali. Aí, nas funções vetoriais, o que mudava aqui nos conjuntos? Porque entender isso aqui é fundamental, porque você entende praticamente a base dessas funções que a gente vai trabalhar hoje. Na função vetorial, ela tinha um domínio, toda função tem seu domínio. Bom, e esse domínio da função também estava nos reais, também era um número real. Só que o contradomínio aqui que mudava, porque o contradomínio não necessariamente ia ser do conjunto dos reais, mas aqui você teria do Rn. O que significava que para cada valor aqui no domínio, eu estou chamando o valor de t, você tinha uma função αt. Só que essa função αt, ela não tinha uma única entrada, ela tinha assim várias coordenadas, né? Ela tinha uma única entrada, desculpa, mas na saída dela, ela tinha mais de uma coordenada. Então, ela poderia ter mais de uma função aqui. Ela tinha uma função na primeira coordenada,
ela tinha uma segunda função na segunda, e assim por diante, até chegar na coordenada enésima. Então, aqui, para as funções vetoriais, o que você tem? Na entrada, você ainda tem um único parâmetro, que faz parte dos reais, mas na saída, essa função aqui que saía, ela tinha mais de uma coordenada. E em cada coordenada, você poderia ter funções completamente diferentes. Ok? Então, esse era o nosso objeto de estudo. Hoje, vai mudar nosso objeto de estudo. Então, eu vou apagar isso daqui. Não vai ser isso aqui mais, tá? Claro que as funções vetoriais elas vão aparecer ao longo do nosso estudo aqui. Mas agora, ó, principalmente, deixa eu apagar aqui. Quem vão ser as funções de n variáveis? São funções que eu vou chamar de f. Tá? Elas vão ter um domínio. Só que agora, o domínio da minha função f ela vai ser um subconjunto do Rn. E o meu contradomínio vão ser os reais. Então, perceba que, assim, a grosso modo, eu só troquei, né? Porque lá nas funções vetoriais, o meu domínio era dos reais, um subconjunto dos reais. E o contradomínio era do Rn. Agora eu só troquei, né? Só troquei. Que o domínio agora é um subconjunto do Rn e o meu contradomínio são todos os reais. Só que essa simples troca, ela vai mudar tudo, tá, gente? Vai mudar muita coisa agora aqui. Tá, mas o que aconteceu aqui? Agora, o valor de entrada é um elemento do Rn. Então, esse valor de entrada, ele não é uma única variável. Ele pode ser duas variáveis, x e y. Ele pode ser três variáveis, x, y, z. Ele pode ser quatro variáveis, x1, x2, x3, x4. Ele pode ser n variáveis, x1, x2 até xn, que é o que eu vou colocar aqui. Então, ó, o meu valor de entrada vai ser um elemento do Rn. Então, ele vai ter n coordenadas. Então, ele vai ter x1, x2, até chegar em xn. Esse vai ser meu elemento de entrada. Então, quando eu aplicar a função nesse elemento aqui, ó, então, quando eu aplicar f de x1, x2, xn, essa função aqui vai me dar uma regra, ela vai associar esse elemento a um único elemento dos reais. Então, você vai pegar um valor de entrada desse tipo aqui, jogar na função f, mas na saída ela vai te dar só um valor real, um número. Professor, como assim? Vou dar um exemplo aqui bem básico, né? Olha só. Pensa que você tem essa função aqui, f x, y, z igual. Deixa eu colocar de maneira formal, como estava ali. Digamos que eu tenho uma função f. Esta função f, ela tem um domínio. O domínio dela está no R3. Né? Perceba que aqui é Rn, pode ser R2, R3, R4. O contradomínio dela são os reais. Se ela está no R3, então eu vou ter três elementos para dar entrada na minha função. Aí eu vou chamar de x, y, z. Então, você poderia chamar também x1, x2, x3, tanto faz. Então, aqui vou chamar de x, y, z. Então, para cada tríade, né, para cada x, y, z, essa minha função aqui, que é só um exemplo, ela vai me devolver um valor. Que valor? Vou colocar aqui qualquer coisa. Vou colocar assim, ela é x² menos y mais 2z. Ok? Então, nesse exemplo simples, para você trabalhar com essa função, não basta você dar só um valor para ela x. Não, você vai ter que jogar nela três valores já. Um valor para x, um valor para y e um valor para z. Mas quando você substituir x aqui, y aqui e z aqui, no final, quando você terminar de calcular, ela vai te dar um número. Ela não vai te dar um vetor, como a função vetorial. Por exemplo, pega qualquer valor aqui para x, bora colocar x igual a 2. Bora colocar y igual a 1. Bora colocar z igual a menos 3. Então, como é que você trabalha com essa função aqui? Bom, você joga três valores para ela, um para x, um para y, um para z. Aqui você substitui conforme o que você colocou. Então, para x eu ia colocar 2, para y eu vou colocar 1 e para z eu vou colocar menos 3. Então, vai ficar x ao quadrado, ficar 2 ao quadrado. Aí, para y vai ficar menos 1, né? Já que y é 1. E para z vai ficar menos 3. Aí, menos 3 vezes 2 vai ficar menos 6.
Aí eu faço essa conta. Aí vai ficar 4, aqui vai ficar menos 7, então eu vou ter menos 3. Então perceba que depois que você coloca os dados aqui na função, a saída dela te deu um único elemento, menos 3. Ela não te deu um vetor como era na função vetorial. Ela te deu um único elemento aqui que faz parte do conjunto dos reais. Entender essa diferença? Aí você pode pensar, professor, então, já que a gente mudou, né? Agora o valor de entrada, que é um vetor, como a gente está acostumado, o elemento do Rn, e o valor de saída é um número, então, quer dizer que esse tipo de função é mais fácil de trabalhar. Sim ou não? Depende, né? Depende do que você está chamando de trabalhar. Depende também de cada um, né? O que você considera mais fácil de trabalhar. Bom, mas uma coisa eu posso afirmar para vocês. Quando a gente faz essa troca e trabalha com funções invariáveis, uma coisa eu garanto. Isso daqui fica muito mais emocionante do que a gente está acostumado. Tá? Então, quando a gente vai falar de limite, derivada integral, vão ser coisas muito mais emocionantes, digamos assim. Então, a emoção está garantida. Pelo menos isso você pode ter certeza. Mas, por enquanto, a gente vai só aprender a trabalhar com elas. Né? O que são, como é que elas funcionam, como é que eu faço um gráfico de uma função desse tipo. Então, são coisas assim que eu quero focar com vocês hoje. Então, a gente vai aqui para o slide. Vou fazer algumas definições aqui bem básicas. E a gente vai começar a trabalhar com domínio aqui de funções, tá bom? Então, aqui no slide vai aparecer para vocês, nós estamos na aula número 10, né? Então, está passando rápido, né? 10ª aula já, onde nós vamos aprender aqui funções de N variáveis. Então, primeiro, a gente vai fazer alguns conceitos básicos, depois a gente vai trabalhar com curvas de nível, que isso aí é uma novidade para a gente, né? Principalmente com relação a gráficos. Depois nós vamos usar essas curvas de nível para aprender a desenhar o gráfico de uma função de N variáveis. Assim, eu falo N variáveis, mas quando a gente for desenhar o gráfico, vai ser uma função de 2 variáveis só, tá bom? F de x, y. Mas a gente vai trabalhar com isso ao longo da aula. Então, começando aqui com a definição. Uma função de N variáveis a valores reais é uma regra, né? Uma função é uma regra. Então, o que diz a função? Ela tem que ter um domínio, um contradomínio e tem que ter alguma regra ali de associação. Então, isso ainda é uma função. A única diferença é que agora o meu domínio é um subconjunto do Rn, mas o meu contradomínio ainda é aqui, ó, um valor real. Eu poderia trabalhar com Rn no Rn, Rn no Rm, Rn no R não sei o quê? Poderia, gente. Você pode trabalhar aqui com vários tipos de função. Aqui poderia ser um Rn, aqui poderia ser um Rm. Enfim, lá em álgebra linear, por exemplo, você trabalha com função desse tipo, que vai do Rm no Rn. As matrizes, por exemplo, você pode definir matrizes como sendo funções que vão do Rm no Rn. Você joga 2 valores e ela vai te dar um outro valor lá, um outro valor de saída, né? Ou então, pode pensar em vetores mesmo. Você pode pensar numa função que depende de x e y e ela te devolve um vetor de 2 variáveis, por exemplo, de 2 coordenadas. Então, enfim, tem várias maneiras de você trabalhar com função. Mas aqui, hoje, o nosso contradomínio sempre vão ser os reais. Então, voltando para cá. Então, agora que você já sabe o que é uma função de N variáveis, né, é importante dizer, dar alguns exemplos, né? Porque, por exemplo, você fala assim, professor, eu nunca vi esse tipo de função, é muito estranho para mim. Será que é estranho para você esse tipo de função? Olha só, quando você tinha um triângulo, você queria calcular a área de um triângulo. Como é que você calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Não sempre foi isso, triângulo? Pois é. Só que perceba que essa área é uma função que depende de 2 entradas, que é a base e a altura. Por exemplo, se você for calcular um triângulo só com uma informação, só com a base, por exemplo, você não ia conseguir, claro, a não ser que seja um triângulo equilátero, enfim, vocês sabem, né? Mas, em geral, para calcular a área de um triângulo, você precisa de base e altura. Tendo só a altura, não tendo mais nenhuma outra informação, você não ia conseguir calcular a área dele. Então, nesse caso aqui, ó, a área de um triângulo é um exemplo de uma função de N variáveis. Nesse caso, é uma função de apenas 2 variáveis, que é a variável base e a variável altura. Então, está aqui. Outro exemplo, volume. Você quer calcular o volume de um paralelepípedo. O que você precisa? Do comprimento, estou chamando de comprimento de A, da largura, estou chamando de B, e da altura, estou chamando de C. Aí eu quero calcular o volume dele. O que você faz? Você multiplica.
comprimento vezes largura vezes altura. A vezes B vezes C. Mas se você analisar aqui ó, com mais rigor, você percebe que a função volume é uma função de n variáveis, nesse caso de 3 variáveis, variáveis A, B e C. Então, agora que você já sabe disso, eu poderia perguntar para vocês, e vocês poderiam me citar aqui milhões de exemplos de funções de n variáveis, né? Sei lá, pode pensar em qualquer coisa, sei lá, engenharia civil aí, momento fletor, enfim, momento de inércia, engenharia mecânica, enfim, eu poderia perguntar aqui para vocês, poderiam falar vários e vários exemplos de funções de n variáveis. Energia cinética, você vai precisar da massa, você vai precisar da velocidade. Então, agora que você já percebe que esse tipo de função não é tão assim, fora do nosso mundo, né? Pelo contrário, ele está no nosso mundo de forma mais frequente do que você acha, então agora é importante a gente saber trabalhar com esse tipo de função. Começando pelo domínio da minha função. Então, vamos voltar aqui para o slide. Ó. O que vai ser o domínio de uma função de n variáveis? Bom, o domínio de uma função vai ser um subconjunto do Rn. Se eu não dizer explicitamente quem é esse domínio, então o meu domínio ele vai ser o maior subconjunto possível. A mesma coisa do cálculo 1, você quer calcular o domínio de uma função. Eu não falei nada sobre domínio, então subentende-se que o domínio é o maior subconjunto possível. Né? Ou se todos reais, ok, vai ser todos reais. Exemplo, olha essa função aqui, ó, f de x e y, isso aqui é uma função de apenas duas variáveis, ela é igual a 4x mais y menos 5. Aí eu te pergunto, qual é o domínio dela? Aí você fala, bom, você tem que olhar se tem alguma restrição, né? Que nem lá no cálculo 1. Para esse tipo de função aqui, você está vendo alguma restrição? O que seria uma restrição? Um quociente, por exemplo, uma divisão, teria restrição, né? Porque o denominador não poderia ser zero. Uma raiz quadrada ou uma raiz de índice par teria uma restrição. Um log teria uma restrição. Mas aqui não tem nada disso. Ó. Então, aqui não tem restrição. Se não tem restrição, qual é o domínio? Ah, pessoal, são todos reais. Não, não é todos reais. É o R2, que agora são duas variáveis, tá? Então, se eu perguntar assim, qual é o domínio, e você falar assim, ah, professor, não tem restrição, são todos os reais. Não, não é todos os reais. É todo o R2, se for duas variáveis. Se forem 3, x, y, z, então você vai dizer que o domínio é todo o R3. Se forem 4 variáveis, você vai dizer que o domínio é todo o R4. E assim por diante, tá bom? Vamos calcular aqui alguns domínios, então, né? Ó, esse é o número 1. Determine o domínio desta função aqui, f de x, y igual a essa raiz, e a gente vai trabalhar com ela. Ó, vocês vão perceber que já no domínio já vai ficar interessante já o nosso estudo aqui de funções de n variáveis. Então, exercício número 1. A minha função é f de x, y igual a raiz de x² mais y² menos 1. Tudo dentro da raiz quadrada. Ele quer que a gente calcule o domínio dessa função. Bom, como eu não dei diretamente o domínio, aí você vai pensar, bom, então nesse caso o domínio vai ser o maior subconjunto possível. Como é que você acha o maior subconjunto possível? Você analisa se existe alguma restrição nessa função. Nesse caso, eu tenho restrição? Sim ou não? Tenho. Qual é a restrição? É a raiz quadrada. Dentro da raiz quadrada, todo mundo que está aqui dentro, depois que eu fizer todas as operações, qual é a minha condição? Isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser não negativo, ou maior ou igual que zero. Tudo que está dentro da raiz. Então, para eu saber o domínio, eu vou trabalhar com a minha restrição. Qual é a minha restrição? Tudo que está aqui dentro. O que é tudo que está dentro? Nesse caso, é x² mais y² menos 1. Tudo que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual que zero. Aí você fala, e agora, professor? Como é que eu... Tá, já sei que é isso daqui, mas e aí? O que eu faço depois? Bom, aqui, gente, eu vou ajeitar essa minha equação. Vou melhorar um pouquinho para a gente entender melhor aqui o domínio dela. Então, ó, eu vou somar os dois lados com 1. Então, aqui vai cancelar e aqui vai ficar 1. Então, vai ficar assim, ó, x² mais y² é maior ou igual que 1.
Ou seja, quem é o domínio da minha função? O domínio da minha função f, eu posso escrever assim, ó. O domínio. Aqui, por exemplo, ou até aqui, na verdade, você já poderia até acabar com a questão aí. Que você poderia escrever assim, ó. Quem é o domínio da minha função f? O domínio da minha função f é o conjunto dos pontos x, y. Ó, já que eu tenho duas variáveis, então é um subconjunto do R2. Então eu coloco x, y pertencente ao R2, tal que x² mais y² tem que ser maior ou igual que 1. Isso daqui já seria uma resposta válida. Acabou a questão aqui. Qual é o domínio da função? É o conjunto dos pontos no R2 tal que satisfazem essa equação aqui. Só que só isso não tem graça, porque você nem entende o que está acontecendo. Outra situação muito interessante seria você representar esse domínio aqui no R2, representar geometricamente. Como é que você representa geometricamente? Primeiro, perceba que esse domínio ele é um subconjunto do R2. Então, você não vai representar o domínio mais com uma reta ou um pedaço de reta, não. Você vai representar ele agora como ali um conjunto, um lugar geométrico do R2. Como é que você faz isso? A gente vai analisar aqui essa equação. Se eu pedisse para você, olha, desenhe o gráfico dessa equação para mim, você já saberia fazer isso, porque a gente já trabalhou aqui. Como é que você faria? Essa equação aqui, ela é x² mais y² maior ou igual que 1. Então, eu quero o conjunto dos pontos que satisfaz isso daqui. Então, ou isso aqui tem que ser maior ou tem que ser igual. Se fosse igual, ficaria assim, x² mais y² é igual a 1. Então, quem seriam esses pontos que satisfazem, no caso aqui, a igualdade? Que figura geométrica seria isso daqui? Seria uma circunferência, o centro dela é onde? Origem e o raio dela é 1. Então, para começar, você faria aqui o seu plano cartesiano. Já que o meu domínio está no R2, na hora que você for representar geometricamente o domínio, você tem que fazer no R2, que é no plano cartesiano. Tá? Então, aqui no R2, eu vou fazer uma circunferência de centro na origem, raio 1. Então, venho aqui, faço uma circunferência. Aí eu já vou dizer que aqui é 1. Então, essa circunferência, ela faz parte do domínio da minha função? A resposta é sim, porque nela é quando isso daqui é igual a 1. Mas não é só a circunferência. Existem outros pontos que satisfazem aquele domínio ali, porque tem que ser ou igual ou maior. Então, quais são os pontos que é maior que 1, que satisfaz isso daqui? São os pontos que estão dentro dela ou fora dela? Fora, porque nesse caso aqui eu estou dizendo que eu quero os pontos cuja distância até a origem seja maior que o raio. Então, para ser maior que o raio, tem que ser do lado de fora da minha circunferência. Então, os pontos do meu domínio, na verdade, é a circunferência e todo mundo que está do lado de fora dela. Então, seria mais ou menos isso daqui. Então, agora sim. Isso aqui que eu estou colocando de amarelo, estou colocando achurado, mais a minha circunferência é o domínio desta minha função f aqui. Então, é assim que eu represento o meu domínio geometricamente. Entenderam, gente? Então, como a minha função ela é de duas variáveis, então o meu domínio é um subconjunto do R2. Então, geometricamente, você já tem que entender, bom, se o meu domínio é o subconjunto do R2, na hora que eu for representar geometricamente, eu vou representar ele assim, dentro do plano cartesiano, ele vai ser uma superfície aqui no plano cartesiano. É assim que funciona. Diga. Você pode perguntar aqui, por favor? É o Gustavo? Gustavo, de Física? Bem, já estou reconhecendo alguns de vocês, né? Então, Gustavo, diga aí seu nome, seu curso. Oi, sou Elian Gustavo, estudo Física. Eu queria saber se o lado negativo também entraria na área, porque está na raiz. Tá, você está pensando se, no caso, isso aqui negativo entraria? Sim. Só que nesse caso, Gustavo, você tem que entender que, por exemplo, dentro da raiz quadrada só vai sair valores não negativos, certo? Ou você está falando para x e para y? Para x e para y, porque senhor falou o domínio fora do centro da esfera. Isso.
Ah, sim, você está falando, por exemplo, que essa parte aqui, Sim. onde todo mundo é negativo, entra no domínio. De fato, entra. E por que que entra? Porque mesmo que eu pegue um valor bem aqui, ó, bora exagerar, bora pegar um valor aqui para o final, onde o x é menos 1 milhão, o y é menos 1 milhão. Por que que isso ainda assim faz parte do meu domínio? Porque na hora que eu jogar aqui, ó, menos 1 milhão e menos 1 milhão, ao quadrado vai ficar positivo. Assim. E aí dentro da raiz vai ficar um valor positivo. Então eu não vou ter problema. O problema vai acontecer quando eu pegar aqui dentro, ó. Bora pegar aqui a origem. X igual a 0, y igual a 0. E bora jogar aqui. Na hora que você joga aqui tudo zero, vai ficar raiz de menos 1. Aí vai dar problema. Tá entendendo? Então o problema é justamente por isso que pega todo mundo aqui do lado de fora. Porque aqui todo mundo tá fora, quando eu jogo aqui dentro, vai dar um valor positivo. Mas todo mundo que está aqui dentro, quando eu jogo aqui, vai dar um valor negativo. Aí vai dar problema. E quando eu jogo em cima da circunferência, vai dar igual a 0. Que também não dá problema. Por isso que a circunferência aqui, ó, ela tá... Se a circunferência não fizesse parte do domínio, eu colocaria assim, meio tracejado. Mas como ela faz, eu estou colocando uma linha contínua aqui. Entendeu? Sim. Tudo bem, Gustavo. Palmas para o Gustavo. Excelente pergunta. Muito bom mesmo. Muito bom, gostei. Então, vamos fazer mais alguns exercícios. Eu trouxe poucos aqui, só uns 4 dessa parte aqui, só essa parte de domínio. Então, exercício número 2. Determine o domínio da função g agora. Eu também trouxe uma raiz, né? Só que dentro da raiz é um outro valor, né? São outras coisas aí. Então, exercício 2. G de xy é igual a raiz 9 menos 9x² mais y ao quadrado. Vamos lá, eu quero o domínio desta função aqui. Assim, se ele pedir só o domínio, você pode só escrever o domínio, mas aqui a gente está trabalhando assim, a lei, né? A gente quer ver geometricamente o que acontece. Então tá, então eu quero saber o domínio aqui. Aí eu vejo que tem uma raiz, a mesma coisa que aconteceu ainda agora, e eu já sei que dentro da raiz tem que ser maior ou igual que 0. Então eu venho e coloco isso daí, né? Qual é a minha restrição? É que o que está dentro da raiz, que é isso daqui, só estou repetindo, tem que ser maior ou igual que 0. Olha, não estaria errado já acabar aqui, né? Aí colocaria domínio de G é igual ao conjunto dos pares ordenados, tais que isso aqui acontece. Mas a gente vai ajeitar, a gente vai melhorar, não vai deixar assim. Porque a gente vai deixar um jeito mais elegante, né? Então, aqui a gente vai somar os dois lados, vai ficar 9x² mais y ao quadrado menor ou igual que 9, tá, gente? Então, aqui, ó, eu meio que só somei os dois lados, aqui ficou positivo, mas aqui depois eu inverti os lados, né? Então, esse lado aqui veio para cá, por isso que eu troquei aqui a minha desigualdade. Mas eu fiz a operação de desigualdade aqui. Tá, ficou assim. Aí agora eu vou dividir tudo por 9. Aí eu venho aqui, ó, eu divido. Por que eu estou dividindo tudo por 9, hein? Bom, porque a gente já estudou aula 2, né? Curvas e superfícies. E aí, o que eu falei para vocês? Gente, vocês têm que exercitar para quando chegar o momento desse aqui, você tem que saber mais ou menos o que fazer. Ah, isso aqui, será que é uma circunferência? Será que é uma hipérbole? Não sei, o que vocês acham que é isso daqui? Uma elipse. Provavelmente isso aqui vai dar uma elipse, né? Então, para dar elipse, eu tenho que deixar esse valor aqui igual a 1. Por isso que eu estou dividindo por 9. Aí aqui vai ficar x² mais... Aí, como eu já sei que vai dar mais ou menos uma elipse, né? Na hora que eu for dividir o y por 9, eu já escrevo aqui, ao invés de 9, eu escrevo 3 ao quadrado. Menor ou igual que 1. Então, está aqui. Essa desigualdade que tem que ocorrer para que essa função aqui ela faça sentido, ela esteja bem definida. Aqui eu já poderia acabar. Eu poderia escrever assim. Domínio de G é igual ao conjunto dos pares ordenados, ou seja, o conjunto dos pontos que estão no R2, tais que isso daqui acontece, ou seja, x² mais y ao quadrado dividido para 3 ao quadrado é menor ou igual que 1. Só que agora eu vou representar isso aqui geometricamente. Eu já sei, lá das minhas primeiras aulas,
que isso aqui vai me dar uma superfície, da aula de curvas e superfície. Então, na hora que eu for satisfazer essa desigualdade aqui, no plano cartesiano, isso aqui vai me dar uma superfície. Como vocês mesmos já falaram, isso aqui vai me dar, primeiro, uma elipse, se eu tiver a minha igualdade. Então, o primeiro passo é você trabalhar com a igualdade aqui. Mesmo que aqui tivesse menor ou só menor, ao invés de menor igual, mesmo assim, o primeiro passo é trabalhar com a igualdade. Temos outra pergunta. Que eu dividi o 9? Ah, tá aqui? Ah, tá, não, desculpa. É que talvez eu tenha falado errado mesmo. Eu não somei o 9, desculpa. Eu somei todo esse parêntese aqui dos dois lados. A grosso modo, eu passei para lá, passei para o outro lado. Somei, né? Então, nesse caso, eu passei esse parêntese para cá, só que depois eu quis que ele ficasse do lado esquerdo, aí por isso que a desigualdade invertiu. Aí só foi isso mesmo. Beleza. Então, aqui, ó, eu dividi, pronto. Aí, então, para desenhar isso aqui, eu vou começar com a igualdade. Por mais que tivesse só menor aqui, mas comece com a igualdade, para você ter um norte, para você saber o que fazer, tá? Então, eu vou começar com a igualdade. Eu já sei que isso aqui vai me dar uma elipse, né? Vocês mesmos já me falaram. Bom, isso aqui é só um esboço, né? Então, ó, eu já sei, por exemplo, eu não vou fazer com tanto rigor como a gente fazia antes, né? Ó, em x, eu sei que a distância de 0 até o ponto em x vai ser quanto, gente? 1. Assim, o centro está na origem, né? Você não tem aqui menos alguma coisa. E em y, qual é a distância? 3. Então, já percebe que a elipse ela vai ficar mais esticada para cima do que para o lado. Então, começar um esboço, eu já vou fazer uma elipse assim, ó. Tá? Então, só um esboço. Aí, só que aqui eu já aproveito e coloco. Ó, aqui é 3 e aqui é 1. Pronto. Economiza tempo, né? Do que fazer depois, pronto. Beleza. Então, ó, essa elipse que eu desenhei aqui, ela satisfaz quando eu tenho uma igualdade aqui, ó. X² mais 4 sobre 3² é igual a 1. Só que não é só a igualdade. Nesse caso, é a igualdade e menor. Então, nesse caso, é a parte de dentro ou de fora? De dentro. Então, vem aqui, ó. E achurei a parte de dentro. Ou seja, essa superfície que eu estou fazendo aqui é o gráfico não, o gráfico do domínio da minha função, digamos assim. Mas vamos falar que é o domínio da minha função g. Ou seja, ela é o subconjunto do R2. Então, é tudo isso daqui. Opa, já temos outra pergunta. Gostei, já é a terceira pergunta. Meu nome é Mikael e eu sou de física. E eu queria saber, é uma dúvida, pode ser boba, mas eu queria saber se sempre que forem uma função de duas variáveis vai ser uma superfície e não algo no espaço, no caso, no R3. Boa pergunta, Mikael. Essa pergunta é muito boa. Porque assim, o domínio, como a gente falou, se a função ela tiver duas variáveis, o domínio ele vai ser um subconjunto do R2. Então, para, digamos, fazer mais sentido, o desenho do meu domínio, a gente desenha ele no R2 no plano. Claro que não me impede, por exemplo, de eu fazer uma coisa no espaço. Só que como eu estou falando de função, por exemplo, agora a gente está falando de função. A gente não está mais falando, por exemplo, de equação. Por exemplo, se eu pegasse isso aqui e igualasse a 0, por exemplo, eu ia ter uma equação. Aí, se eu te pedisse o gráfico dela, no R2 ia ser só a elipse, e no R3 seria, digamos, um cilindro, só que com uma base de uma elipse. Entendeu? Só que aqui, agora eu estou falando de funções. Como eu estou falando de funções, toda vez que eu vou falar o domínio, faz mais sentido para a gente desenhar dentro do subconjunto dele. Então, se duas variáveis, eu vou desenhar no R2 mesmo, o domínio. Se forem 3 variáveis, aí eu já desenho no R3. Agora, o que vai ser interessante é que, por exemplo, lá em cálculo 1, o domínio da função ela era um subconjunto dos reais. Mas o gráfico dela estava no R2. Porque você vê lá que tanto o domínio está em real, o condomínio está no real. Então, o gráfico vai ficar no R2. Aqui, numa função dessa, por exemplo, o domínio está no R2. E o condomínio está no R1. O gráfico dela vai dar no R3. Então, quando você for fazer o gráfico da função, aí você vai fazer uma coisa no R3. Entendeu? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Palmas para o Mikael. Boa pergunta também. Muito bem, 3 perguntas já. Vamos continuar aqui.
Exercício 3, agora um log aí para a gente trabalhar. Determine o domínio da função h. h de xy é igual a isso daí. A gente já vai começar a trabalhar. Depois, acho que tem mais um aqui. Tem mais um, ainda tem esse daí. Tá, mas vamos começar com o terceiro primeiro, né? Vou fazer aqui no primeiro quadro. Eu tenho h de xy é igual ao log natural, aqui eu já esqueci, deixa eu voltar lá para menos 4x² mais y² mais menos 4x² mais y² mais 4. Pronto. Tá, vamos lá. De novo, eu quero saber o domínio da minha função, então eu vou procurar as restrições. Nesse caso, é uma função log, né? Então, a restrição é que aqui dentro tem que ser o quê, gente? Tem que ser positivo, tem que ser maior que zero. Então, eu vou colocar isso aqui tudo maior que zero. Vai ficar menos 4 x² mais y² mais 4. Isso aqui tem que ser maior que zero. Aí eu vou trabalhar aqui, né? Ou seja, eu vou somar com 4x², aqui menos y², ou seja, eu vou passar esse pessoal para o outro lado. Vai ficar 4x² menos y² menor que 4. Vou dividir todo mundo por 4. Nesse caso aqui vai ficar x² menos y² dividido por 2² menor que 1. Isso aqui é o quê? Nesse caso, só não é elipse porque o sinal aqui está negativo. Então, isso aqui é uma hipérbole, né? É outra cônica. Professor, eu preciso saber as cônicas para a prova. É importante, né? Você saber ali elipse, hipérbole, circunferência. Tá, beleza. Então, isso daqui, gente, vai ser uma hipérbole. Aí já poderia terminar aqui também a questão, né? Como eu falei, domínio de G, mas eu vou logo fazer geometricamente. Deixa eu fazer melhor aqui. Muito bem, então aqui a gente não vai fazer com detalhes, tá? Coisa que você pode estudar um pouquinho, revisar essa questão da hipérbole. Mas, por exemplo, aqui em x, a minha distância vai ser 1. Nesse caso aqui, ó, como é o x que é o positivo e o y é negativo, então a hipérbole ela vai cortar o eixo x. Se fosse o contrário, se o y fosse positivo e o x fosse negativo, então ela cortaria aqui o eixo y, tá? Então, ó, como eu falei, é só um esboço, né? Então, vou fazer uma coisa assim. Assim e assim, né? E aqui, ó, 1. Então, vou colocar aqui o menos 1 e aqui 1. Então, isso daqui seria o gráfico, né, digamos assim, de uma hipérbole. Só que aqui, gente, dessa vez, ele disse menor, ele não disse igual. Aí, como é que você representa isso? É só você fazer um tracejado aqui, ó. Só tirar aqui. Aí, nesse caso, você está dizendo que a hipérbole mesmo, ela não faz parte do domínio da sua função, tá? Então, é só uma forma de representar. Tá, então, mas quem faz parte, então? Aí você vai olhar para cá. Aqui é menor. Então, você acha que é o pessoal que está aqui dentro ou fora? É o pessoal que está dentro. Aí, então, você vem aqui, ó. A gente vai achurar esta parte de dentro aqui, ó, da nossa hipérbole. Às vezes, pode ser que você fique na dúvida. Professor, eu às vezes tenho dúvida se é a parte de dentro e a parte de fora. O que você pode fazer, em muitos casos, é considerar sempre a origem. Ou seja, x0 e y0. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, naquele caso que a gente fez, o primeiro caso, bora voltar aqui para o segundo quadro. Por exemplo, aqui, ó, o primeiro caso. Digamos, eu estou na dúvida se é a parte de fora ou de dentro. Considera a origem. Vê a origem, x0 e y0. Joga aqui, ó, x0 e y0. Vai dar 0. 0 é maior ou igual que 1? Não. Então, já mostra, ó, que esses pontos aqui de dentro não fazem parte, já que a origem não faz parte. Agora, aqui, joga a origem, x0 e y0, vai dar 0. 0 é menor que 1?
Então, então a origem faz parte aqui do meu domínio, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a parte de dentro da minha hipérbole, e a hipérbole em si, ela não faz parte, tá, gente? Porque aqui é menor. Se fosse menor igual, ok, mas como é menor, não faz parte. Então, esse seria aqui o domínio da minha função h. Isso aqui você pode até jogar no GeoGebra. Você pode jogar essa desigualdade no GeoGebra, ele já vai te dar isso daqui, né? Essa região aqui todinha. Último caso dessa parte. Deixa eu ampliar aqui. Tá aí. O último exercício é essa função 1, u, que vai aparecer para vocês. Exercício 4 é a minha função u, x, y, z é igual a raiz de 9x² mais y² mais z² menos 9. A gente vai fazer o domínio dela. Nesse caso, gente, essa função aqui, perceba que o domínio dela é um subconjunto do R3, porque ela tem 3 variáveis. Se eu fosse fazer o gráfico dela, na hora que eu fosse fazer o gráfico, tinha que ser uma figura do R3, do espaço. A gente não vai fazer o gráfico dela aqui, hoje pelo menos, porque hoje a gente já vai fazer várias figuras tridimensionais, quando a gente for falar de gráfico de função, tá bom? Mas eu mostro no GeoGebra para vocês, essa figura aqui pelo menos. Então aqui eu só vou comentar ela brevemente, mas não se preocupe que hoje ainda nós vamos ter várias figuras tridimensionais, que no caso não vão ser domínios, vão ser gráficos das funções, tá bom? Mas a ideia aqui seria a mesma. Qual seria a ideia? Eu procuro a restrição. Aqui eu tenho uma raiz quadrada, então aqui dentro, né, eu teria que ter algo maior ou igual que zero. Então eu venho e coloco 9x² mais y² mais z² menos 9 tem que ser maior ou igual que zero. Somo com 9 dos dois lados, né? Para fazer esse aqui desaparecer, ele vai aparecer aqui, e divido por 9. Vai ficar x² mais y² sobre 9, que é sobre 3², mais z² sobre 3² maior ou igual que 1, né? Já que eu dividi todo mundo por 9. Muito bem, nesse caso eu estou no R3. Gente, essa figura aqui vai te lembrar o quê? Se fosse o R2, seria uma elipse, né? Só que eu estou no R3 agora, então a gente chama de elipsoide. Então isso que vai me dar uma elipsoide. Como se fosse uma esfera, só que mais achatada aí em alguns polos, né? Em alguns eixos. Então, por exemplo, em Y você colocaria a distância 3, em Z você colocaria a distância 3, em X você colocaria a distância 1. Aí você poderia fazer duas elipses, uma no plano XZ, outra no plano YZ, por exemplo. Isso já ia lhe formar uma elipsoide. E aí depois era só juntar os pontos, né? Só que aqui não é só elipsoide, né? Porque é maior ou igual. Então é o pessoal que está dentro da elipsoide ou fora. Só que está fora. Então esse seria aqui o domínio da minha função. Eu só vou colocar aqui no GeoGebra só para a gente ver a elipsoide mesmo, para a gente continuar o nosso assunto. Então aqui eu vou colocar no 3D, né? Já que nós estamos com uma figura aí de 3 variáveis. Aí eu vou escrever o que está ali, né? 9x², vou colocar assim, x² mais y² sobre 9 mais z² sobre 9 igual a 1. Tá. Então, essa daqui, ó, é a nossa elipsoide. Uma esfera aqui um pouquinho achatada. Lembrando que não é só ela, é todos os pontos que estão nela e que estão fora dela é que satisfaz o domínio da minha função. Pois bem, então vamos continuar aqui. Agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, que a gente vai falar sobre curvas de nível. Curvas de nível é um tema importantíssimo, principalmente porque elas vão nos ajudar a fazer os gráficos da minha função. Então, bora entender primeiro o que é uma curva de nível. Vamos lá. A partir de agora, nós vamos trabalhar apenas com funções de duas variáveis, tá? Porque na hora que a gente for fazer o gráfico, a gente quer um gráfico tridimensional.
Então, para ser um gráfico tridimensional, tinha que ser uma função de 2 variáveis. Se fossem 3 variáveis, seria um gráfico aí na 4ª dimensão. Aí não daria. Então, por isso que as funções agora que a gente vai considerar só são funções de 2 variáveis, seja x e y. Muito bem. Então, ó, considere f de x uma função de 2 variáveis e considere uma constante. Essa constante basta que ela esteja na imagem da minha função, tá? O conjunto de todos os elementos que estão no domínio, tais que f de xy é igual a k, esse conjunto vai ser chamado de curva de nível. Em outras palavras, eu vou colocar esse conjunto aqui como conjunto C, C de curva de nível, né? E aqui em parênteses eu coloco K, é porque K vai dizer o nível que eu estou trabalhando. Nível 1, nível 2. Se eu disser nível 2, é o K igual a 2. Se eu disser nível 1, K igual a 1. Nível 0, K igual a 0. Nível menos 1, K igual a menos 1 e assim por diante. Então, quem seria a curva de nível K? Seria o conjunto dos pontos x e y que fazem parte do domínio, tais que f de xy é exatamente igual a k. Quando eu pego várias curvas de nível de uma mesma função e mostro elas, eu estou chamando isso de mapa de contorno. Então, se eu pego várias curva de nível 1, nível 0, nível 2, nível 3, nível menos 1, isso aí é o que eu chamo de mapa de contorno. Por exemplo, né? Olha, isso daqui. Isso daqui é como é um mapa aí das curvas de nível, né? Você tem várias curvas de nível. Para essa daqui você tem um nível, para essa daqui você tem outro nível, para essa daqui você tem outro nível. Gente, o que significa isso? Vamos entender melhor. Digamos que esse primeiro aqui, ó, seja a curva de nível para nível igual a 0. O que significa que para esses pontos aqui, a imagem da tua função é sempre 0. Se você pensar na imagem como se fosse a altura da sua função, quer dizer que aqui, ó, todo mundo tem altura igual a 0. É isso que está acontecendo. Se esse outro aqui, ó, bem aqui, por exemplo, a curva de nível foi igual a 2, quer dizer que para todos esses pontos aqui, a altura do seu gráfico, o seu gráfico está na altura igual a 2. E assim por diante. Quando você junta várias curvas de nível, faz um mapa de contorno, você já consegue enxergar mais ou menos o gráfico da sua função. Por exemplo, assim, ó. Então, olha só. Cada linha dessa aqui, ó, por exemplo, cada linha dessa aqui, cada elipse dessa está refletida aqui embaixo, ó. Então, por exemplo, se eu digo que esse daqui está na altura 3, quer dizer que todos os pontos aqui, quando eu for olhar no gráfico, são esses pontos bem aqui, ó, onde a altura é igual a 3. Se eu fosse pegar um mais aqui afastado, nesse caso aqui, o mais afastado seria uma altura maior, e assim por diante. Então, cada linha dessa aqui embaixo, cada curva de nível, representa uma altura, por isso que é curva de nível. O nível seria a altura. Perceba que quando você tem uma função de 2 variáveis, o gráfico dela é tridimensional. Você pega um ponto aqui do plano cartesiano e relaciona a uma imagem aqui no eixo Z, ou seja, a uma altura. Então, quando você junta tudo, ó, você está formando o gráfico dessa função. Outro exemplo, esse daqui. Ó. Então, por exemplo, essa curva de nível aqui, que está aqui, esse círculozinho menor, note que a curva aqui é igual a 45. 45 é a altura. Quer dizer que esse círculo menor, ele está na altura maior, ou seja, ele está bem aqui, ó. Ó, a altura dele aqui sendo 45. Tá vendo? Agora, esse círculo maior aqui, ó, que vocês estão vendo, o nível dele é k igual a 20. Quer dizer que a altura dele é menor. Quer dizer que ele está na altura 20 aqui, ó, no gráfico. Então, se você pega cada curva de nível e coloca na altura que ela está dizendo, você vai formando o desenho de um gráfico de uma função. Então, essa é a função da curva de nível. Ela vai te dar um norte, vai te dizer mais ou menos onde é que está o gráfico da sua função. Entenderam, gente, o que está acontecendo aqui? Pois bem, então vamos fazer alguns exercícios, né? Ó, fazer um esboço aí das curvas de nível, primeiramente para essa função f. Vou fazer aqui no segundo quadro.
Tá, então agora a gente está interessado nas curvas de nível, né? Você já percebeu, que eu já mostrei agora para você, né? Mas no caso de um gráfico, né? De uma função que tem duas variáveis, o gráfico dele vai te dar uma superfície. Então, por exemplo, isso daqui seria um pedaço de uma superfície, seria um gráfico de uma função, onde o domínio dela estaria no R2. Ou seja, quando a gente faz aqui eu estou fazendo só de maneira rápida. Mas agora, por exemplo, se você tem uma função de duas variáveis, o domínio dela está aqui embaixo. O domínio dela está no R2, que era onde estava fazendo. Ó. O domínio dela aqui está no R2. Mas o gráfico dela é tridimensional, porque para cada ponto aqui do R2, você vai relacionar a um valor real. Esse valor real seria a minha altura Z. Então, para cada pontinho que eu coloco aqui, por exemplo, se eu tenho um ponto bem aqui, esse ponto vai me levar a um valor Z quando eu jogo na minha função. Aí, digamos que o valor Z seria bem aqui. Então, cada ponto desse aqui do meu domínio vai formando um ponto aqui do gráfico da minha função. Então, é isso que está acontecendo. Então, quando eu tenho a opção de duas variáveis, o gráfico dela ele fica tridimensional. Então, achar as curvas de nível é achar essas alturas aqui, altura Z. É isso que eu vou fazer. Quais pontos estão na mesma altura? Então tá, vamos lá para a nossa função, que eu já esqueci qual é, mas já vai aparecer aí para a gente. Só sei que era f de x, y igual a menos x mais y menos 1. Muito bem, então, o nosso objetivo agora é fazer as curvas de nível. Como é que eu faço? Eu vou considerar primeiro, lembra que o que é uma curva de nível? Uma curva de nível K, por exemplo, são todos os pontos onde o valor da minha função é igual a K. Então, se eu quero descobrir uma curva de nível K, eu vou igualar a minha função a K. É isso que eu vou fazer. Então, para eu descobrir a curva de nível do nível K, eu vou pegar a minha função f de x, y, e eu vou igualar ao nível K. Só que quem é a minha função f de x, y? É essa função aqui. Então, eu vou igualar isso daqui a K. Aí vai ficar menos x mais y menos 1 igual a K. Pois bem, e agora? Bom, perceba que nesse caso aqui, eu consigo até isolar o meu y. Quando eu isolo o y, eu faço dele uma função de x. E aí vai ficar muito mais fácil para mim enxergar as minhas curvas de nível. Então, sempre que você puder isolar o y, já fica mais fácil para você. Ou isolar o x, só que você vai ter que trocar os eixos, se você quiser. Então, aqui eu vou isolar o y. Vai ficar assim. Y é igual. O x vai aparecer aqui positivo. Vai ficar x mais, aqui, 1 vai ficar positivo, vai ficar mais 1 mais k. Então, gente, nesse caso aqui, as minhas curvas de nível K, K é uma constante, né, que você vai escolher. K igual a 1, K igual a 0, K igual a menos 1. Bom, então, se isso aqui é constante, isso daqui me dá uma função. Como é o gráfico dessa função aqui? É uma reta. Nesse caso, crescente ou decrescente? Crescente. Então, as curvas de nível para essa função aqui vão ser retas crescentes. Né? E aí, o que eu faço? Eu venho aqui plano cartesiano. Aí, eu começo a atribuir valores para K. Com apenas alguns valores, você já consegue ver qual é a regra. Então, por exemplo, se o meu K é igual a 0, 0 é isso daqui, ó. Então, a minha função vai ficar y é igual a x mais 1. Então, isso aqui é uma reta crescente que corta o eixo y no 1, certo? Então, vai vir aqui, ó. Então, você faz uma reta crescente, cortando aqui no 1. Então, isso daqui é a curva de nível para quando o meu K é igual a 0. Agora, faz K igual a menos 1, por exemplo. Se o K é menos 1, aqui vai ficar x mais 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, vai ficar y igual a x.
Então, qual é a curva de nível para k igual a menos 1? A minha função de identidade. Aí eu venho aqui, passo uma reta aqui cortando a origem. Passo uma reta cortando a origem. Essa aqui é a minha curva de nível para k igual a menos 1. E aí, para cada k que você for adicionando, o que vai mudar é só aqui, ó, a altura da sua reta crescente. Então, como são as curvas de nível? Nesse caso, elas são assim, ó. A gente ainda não vai fazer o gráfico, mas, por exemplo, para essa curva de nível aqui, você consegue imaginar mais ou menos como é o gráfico? Por exemplo, ó, em k igual a 0, você tem uma reta, né? Para cada altura, você tem retas. Tem uma reta aqui, uma reta aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, depois uma aqui, uma aqui, uma aqui. Juntando todas essas retas, forma o quê? Um plano. Então, na verdade, o gráfico disso daqui, dessa função, seria um plano. Né? Um plano aqui, né, crescente, ou da maneira que você está olhando. Então, isso daqui é um plano. Só que como a gente está só com as curvas de nível, né? Então está aqui. Essas são as minhas curvas de nível. Seria um mapa aqui das curvas de nível para aquela função. Vamos ver outras, né? Vamos ver outras funções aqui. Olha a segunda. G de xy é igual a x² mais y. Vamos analisar as curvas de nível para essa função. Vamos colocar aqui, exercício 2, g de xy é igual a x² mais y. Pronto. Vamos lá, a gente quer fazer agora as curvas de nível para essa função. Também é uma coisa, curva de nível são os valores lá de x e y que são iguais a um nível k. Então, eu vou igualar minha função a k. Então, eu vou igualar aqui, ó, g de xy é igual a k. Mas quem é k? Essa função aqui. Vai ficar x² mais y igual a k. Ó, opa, eu posso isolar aqui o y. Então, aqui nesse caso vai ficar y igual a menos x² mais k. Lembrando que k é uma constante. Então, se k é uma constante, que tipo de gráfico seria isso daqui no R2? Isso aqui seria o quê, gente? Uma parábola. Com cavidade para cima ou para baixo? Para baixo. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer parábolas com concavidade para baixo. Então, venho aqui, faço o meu plano cartesiano, aí eu vou jogando valores para k. Por exemplo, quando k é igual a 0, eu vou ter, ó, y é igual a menos x². Então, eu vou ter uma parábola simétrica, né, com cavidade para baixo, passando pela origem. Então, nesse caso, eu vou ter isso daqui, ó. Essa daqui seria a minha curva de nível, quando o meu k é igual a 0. Aí, para cada k que eu for colocar aqui, se for positivo, lembra lá do cálculo 1, aula de deslocamento de gráfico? Se o meu k for positivo, o que acontece com essa minha função aqui? Alguém lembra? Cálculo 1, primeiras aulas, ó, deslocamento de gráfico. Isso. Nesse caso aqui, ó, se o k é positivo, essa minha parábola ela vai deslocando para cima. Se for negativa, a parábola vai deslocando para baixo. Então, é isso que eu vou fazer, ó, parábolas deslocando aqui para cima e aqui para baixo. Então, esse aqui seria mais ou menos as curvas de nível para essa minha função. Gente, as curvas de nível, elas vão se tocar? O que vocês acham? Vão se tocar? Não, porque senão você ia ter uma ambiguidade, né? Como assim? Para o mesmo ponto, você tem duas alturas diferentes. Aí já não ia mais ser função. Lembra lá, no cálculo não tem aquela regra da reta vertical? Se passar uma reta vertical, não tem que pegar se pegar 2 pontos já não é mais função? É um gráfico de uma equação, mas não é função. Aqui é a mesma coisa. Para ser função, passa uma reta vertical, né, paralela ao eixo Z. Se tocar 2 vezes o gráfico, não é função. Tá? Não quer dizer que não existe um gráfico. Existe. Existe uma superfície tridimensional. Só estou afirmando que aquilo não é uma função, como a gente está falando. Mas é um gráfico de uma equação, de uma inequação, de outra coisa. Enfim, então está aqui, ó, nossas curvas de nível, né? Então, para cada nível, você tem uma parábola. Se você fosse imaginar isso aqui, ó, cada nível você tem uma parábola, você ia conseguir imaginar uma calha, digamos assim. Então, o gráfico disso aqui seria mais ou menos uma calha.
Mas calma que a gente vai chegar na parte de gráfico ainda. Mas por enquanto, as curvas de nível já nos dão uma pista, né? Uma pista boa aí do que está acontecendo. Tá, vamos fazer só mais esse aqui, exercício 3, e a gente vai partir para gráfico depois. Então, faça um esboço das curvas de nível desta função aqui, função H. Tá vendo como na primeira aula já está bem interessante, né? Mesmo a gente não trabalhando com limite, derivada, integral. H de xy é igual a 4x² mais y². Muito bem, vamos fazer então para essa daí, né? Então, a ideia é a mesma. Eu quero fazer as curvas de nível, vou igualar isso aqui a um K e vou ver mais ou menos que figura vai formar. Se vai formar um gráfico de uma função ou se vai formar uma outra coisa. Vamos lá, então vai ficar 4x² mais y² é igual a K. Bom, nesse caso aqui, perceba que eu não consigo, pelo menos, isolar diretamente o y. Mas não tem problema, porque isso aqui me deu uma equação, certo? K não é uma constante? K é uma constante. Então, eu posso olhar isso aqui como se fosse alguma figura geométrica que eu conheço. Qual figura geométrica seria essa daqui? Só não seria uma esfera porque não tem o z², mas foi um bom palpite. Nesse caso, não seria uma esfera porque não tem o z, só tem x e y. Então, seria o que aqui? Nesse caso, seria uma elipse. Tá? Elipse porque eu tenho aqui um coeficiente para x, né? Muito bem. Aqui eu tenho duas formas de fazer essa questão. Eu vou fazer pelo menos da forma que eu acho mais didático. Porque eu já poderia colocar aqui uma equação geral para essa elipse aqui. Só que eu ia ter que dividir o pessoal dividir todo mundo por K. Não vou fazer isso. Ao invés disso, eu já vou jogando valores aqui. Agora, detalhe, tá, gente? Esse K, ele tem que fazer parte da imagem da sua função. Então, por exemplo, para essa função aqui, para essa função H, vocês saberiam me dizer qual é a imagem dela? A imagem dela está nos reais. Já posso te adiantar isso aí. A imagem dela está nos reais. Agora, a imagem dela são todos os reais? O que vocês acham? A imagem para essa função aqui são todos os reais? Resposta é não. Por quê? Porque, nota, x² pode ser negativo? Não. Eu falei x, né? Y² pode ser negativo? Não, nem o x². Então, no caso dessa função aqui, quando você soma dois valores não negativos, isso aqui é sempre não negativo. Por que eu estou falando isso? Porque se a imagem dela é sempre não negativa, então você não pode chegar aqui e jogar k igual a -1. Porque você não vai conseguir achar nada. Não tem nenhum ponto aqui, x e y, que você joga aqui e vai dar -1. Não tem. Então, lembrando que na hora que você for substituir por k, o k tem que estar na imagem da sua função, tá bom? Senão você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Tá? Então, nesse caso aqui, o k tem que ser sempre não negativo. Diferente dos casos anteriores, em que o k poderia ser negativo, sem problema nenhum. K -1, -2, -3. Só nesse caso aqui que não ia adiantar. Então, eu vou logo substituir valores para k aqui. Ele só não pode ser negativo, mas ele pode ser 0. Então, por exemplo, para k, vou fazer aqui para k igual a 0. Como é que ficaria isso daqui? Ficaria 4x² mais y² igual a 0. Nesse caso aqui, só tem um ponto que satisfaz essa equação. Qual é esse ponto? Qual é o único ponto que satisfaz essa equação aqui, gente? É a origem. Só a origem. Porque não tem como. Só quando x e y são 0, que somando isso aqui vai dar 0. Então, para k igual a 0, quem é minha curva de nível? É um único ponto só, que é a origem. Acabou. Então, eu venho aqui. Acabou esse daí, né? Mas não acabou a questão. Eu venho aqui, x, y. Uma das curvas de nível é só a origem. Então, eu venho aqui e marco a origem. Aqui, marco só um ponto aqui na origem. Isso daqui já é uma curva de nível para k igual a 0. Agora, eu vou achar para outros aqui. Agora, eu vou fazer para k
igual a 1. Então, para k igual a 1, aqui vai ficar 1. Né? Então, vai ficar 4x² mais y ao quadrado é igual a 1. E aí, gente, isso aqui é o que mesmo? É uma elipse, né? Em x, ela é distante quanto? É 4? Quanto é? É 1? Quanto é? É 2? É 1? É 2? É 4? É meio. Né, professor? Por que meio? Isso daqui, ó, vocês concordam comigo que isso daqui não é a mesma coisa que isso aqui? X² dividido por 1 sobre 4? Sim ou não? É, né? Ó, 4x² é a mesma coisa que x² dividido por 1/4. Porque você faz as operações e esse 4 sobe para cá. E 1/4 é a mesma coisa que meio ao quadrado. Aí você me pergunta, professor, mas por que o senhor não simplesmente dividiu por 4, como o senhor faria outra vez? Não, eu não faria porque ó, a gente só divide para que esse lado direito seja igual a 1, só que nesse caso ele já era igual a 1. Então eu tinha que dar o meu jeito de manipular para cá, porque aqui já era igual a 1. Então o que eu fiz? Foi manipulei só aqui onde estava o 4. Joguei ele para cá e aqui ficou meio ao quadrado. Então agora eu sei que a distância em x é meio. E a distância em y? É 1. Então, eu vou fazer uma elipse que ela é mais esticada na vertical, já que a distância dela é o dobro de x. Então, vou fazer uma elipse mais ou menos assim. Aqui cortou meu zero, né? Então, aqui, ó, para k igual a 1, eu vou ter essa elipse aqui. Aqui é meio e aqui é 1, tá, gente? E aí, conforme eu vou jogando valores para cá, k igual a 4. Ó, se você jogasse k igual a 4, aí tudo bem. Aí você ia dividir todo mundo por 4. Aí aqui ficaria x², aqui ficaria y² sobre 4 igual a 1. Ou seja, em y você ia ter distância 2, em x você ia ter distância 1. Mas aí você já percebe que para k maior que 0, a gente está sempre formando uma elipse. Então as curvas de nível, nesse caso aqui, elas vão ser elipses. E assim por diante, né? Tanto maior quanto menor. Então, as curvas de nível, nesse caso aqui, são várias elipses. E daqui a pouco a gente vai ver um gráfico, né? Que tem curva de nível assim, mais ou menos, ou elipses, ou circunferências, e ver o que está formando por aqui. Diga. Sim, excelente pergunta. Qual é seu nome? De qual curso? Ok, então o Carlos, de Engenharia Elétrica, ele perguntou o seguinte, professor, mas nesse caso, não teria que ter gráfico abaixo de, digamos, na cota negativa, né? Não, mas tu está certíssimo, Carlos, é isso mesmo. Só que lembra que eu estou aqui no plano cartesiano. E esses K's aqui que estão me dizendo a altura, a imagem da minha função. Então, aqui é K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Então, tu não vê nenhum K negativo. Então, esse pessoal que está aqui, abaixo, por exemplo, a altura deles é em cima, em Z, entendeu? Em Z a altura está lá em cima, não está abaixo em nenhum momento. Então, para cada K desse aqui, K igual a 1, 2, 3, vai te dizer a altura. Por mais que esteja aqui nos negativos, mas se o K aqui é positivo, quer dizer que a altura é positiva. A altura está lá para cima. Mas foi uma excelente pergunta. Palmas para o Carlos. Por mais que ele não veio no microfone, né, cara? Próxima vez, vou lhe cobrar para ir no microfone. Ok, gente, então vamos lá, vamos fazer agora gráfico de função. Mas, na verdade, a gente já começou a fazer gráfico, digamos assim, porque a curva de nível é um dos passos importantíssimos para fazer gráfico de função, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o slide, vamos só definir algumas coisinhas aqui rapidamente, depois eu vou dar um algoritmo, né, um passo a passo, e a gente vai fazer exercícios. Então, olha só, se eu tenho uma função de duas variáveis, então, o gráfico dessa função vai ser um conjunto de pontos do R3, então aqui estou falando que o gráfico vai estar no R3, task z igual a f de xy. Isto é, de maneira formal, o que é o gráfico de uma função? É o conjunto dos pontos que estão no R3, tais que x e y estão no domínio da minha função
E quem é o meu z? O z é igual a f de xy. Então, é isso que está acontecendo. Nesse caso, o gráfico de f vai ser uma superfície, já que ele é um subconjunto do R3. Então, aqui a gente já deu um exemplo, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é um gráfico, né, de uma função de duas variáveis e você percebe que é um gráfico tridimensional. Agora, gente, para fazer um gráfico de uma função de duas variáveis, eu já quero adiantar um pouquinho com vocês que isso não é uma coisa simples, tá? Não é simples fazer gráfico de função de duas variáveis. Por quê? Porque o gráfico ele vai ser tridimensional, então não é assim uma coisa, não existe uma fórmula pronta já, que nem tinha lá no cálculo 1. Então, ao invés disso, eu vou te dar aqui algumas dicas de como você chega no gráfico. Isso que eu vou te dar aqui não é algo engessado, ou seja, você não é obrigado a sempre cumprir todos os passos. Às vezes, você não precisa de todos, você vai pular um, você já vai saber qual é o gráfico. Como a gente vai fazer de uma maneira didática, eu não vou pular nenhum passo. Mas na hora de desenhar, você vai perceber que eu nem vou usar todos os dados que a gente obteve, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um modo de fazer, mas são dicas, na verdade. Não é assim uma coisa assim pronta já, é isso e pronto. Não, são dicas para você desenhar um gráfico. Então, vamos lá. Bom, para esboçar o gráfico de uma função de duas variáveis, né, a gente vai seguir alguns passos, né? Você pode seguir eles. Primeiro, você pode determinar o domínio imagem de f. Depois que você fizer isso, você vai esboçar o traço da superfície no plano YZ. Isso aqui é importantíssimo. Você vai ver o que está acontecendo com o gráfico da função no plano YZ. Depois, você vai ver o que está acontecendo com o gráfico da sua função no plano XZ. Depois, você vai esboçar o mapa de contorno, são as curvas de nível, você vai achar as curvas de nível. E, por último, você vai unir essas informações aí para construir o gráfico. Então, são passos. Domínio, imagem, plano YZ, plano XZ, curva de nível e, por último, fazer o gráfico. Então, vamos fazer, né? Vocês estão anotando aí, né? O passo a passo, mas só resumir assim, domínio imagem, primeiro. Segundo, plano YZ. Terceiro, plano XZ. Quarto, pode colocar curvas de nível. E quinto já é desenho do gráfico, né? Só unir as informações. E aí a gente vai dizer mais ou menos o que é cada um desses planos, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Primeiro exercício aqui, a gente vai fazer o esboço de uma função aqui, x² mais y ao quadrado. Vou fazer aqui no segundo quadro. Vamos lá, então chegamos aqui finalmente na parte de gráfico de função. Aqui eu acho que só trouxe 3 exemplos de gráfico para a gente fazer, até porque não é tão rápido, né? Então, vamos aqui, ó. Primeiro exemplo, eu tenho essa função aqui, x² mais y². Eu quero fazer o gráfico dela. Então, vou seguir aqueles passos. Primeiro passo é dizer o domínio e a imagem de f. Então, vou colocar aqui, ó. Primeiro, colocar domínio e imagem. Dependendo da questão, a gente não vai fazer tudo, tá, gente? Tá, então nesse caso aqui, ó, qual é o domínio da minha função? Qual é o domínio da minha função? Tem alguma restrição aí para essa função? Não, né? Então o domínio é o quê? Todo R2. Muito bem, não é todos os reais, é todo R2. Tá, agora a imagem da minha função. Quem é a imagem aqui? Isso, são os reais. Agora sim, porque a imagem está nos reais mesmo, não é R2, a imagem está nos reais. Então, são os reais o quê? Reais positivo, mas o zero também inclui, né? Então, não negativos. Então, você pode colocar aqui. Aí tem várias maneiras de escrever, né? Posso colocar assim, 0 até mais infinito. Pronto, é uma forma de escrever. Ok, então o primeiro passo já definido, domínio e imagem. O segundo passo é o plano, ou o plano XZ ou o plano YZ. Como é que você faz nesse passo? Olha só. Então, aqui, eu vou colocar assim, segundo passo, plano YZ. Tanto faz. Gente, a gente já aprendeu aqui. O que acontece quando você está no espaço, tem os 3 eixos lá, né? X, Y, Z. E aí você tem o plano
por exemplo, o plano XY, por exemplo. O que é o plano XY? Se eu perguntar para você, gente, desenhe para mim o plano XY. Significa o que nesse caso? Que o meu Z é quanto? O meu Z é 0. Então, no caso, seria todo o chão. Digamos assim. Isso que seria o plano XY. Quem é o plano YZ? É quando x é igual a 0. Então, por exemplo, plano XZ, você está aqui no espaço. Plano XZ é quando... desculpa, plano YZ é quando x é 0. Quando é que o x é 0? Quando eu estou exatamente bem aqui, ó, nesse plano aqui todinho. Nesse plano aqui todinho, o x ele é sempre 0. Tá. Então, no plano XZ, o que está acontecendo? O x é 0. Então, vou colocar aqui, ó, até em parênteses aqui. O que é dizer o que está acontecendo no plano YZ? É colocar x igual a 0. Ou seja, eu vou vir aqui na minha função e zerar o x. Quando eu faço isso, teoricamente, o que eu estou fazendo é a interseção entre o gráfico da minha função, que é uma superfície, e o plano x igual a 0, ou seja, o plano YZ. Ou seja, no plano YZ, quando x é 0, tem um plano lá. Nesse plano, ele corta a superfície. Quando ele corta a superfície, ele forma que desenho, que figura ele forma para mim? Ele forma uma reta, ele forma uma parábola, ele forma uma elipse, o que ele forma? Então, é isso que eu vou verificar agora. Então, quando eu digo plano YZ, eu quero saber o que ocorre quando x é igual a 0. E aí eu venho aqui na minha função e igualo x igual a 0. Lembrando que isso aqui é o meu z, tá, gente? Então, vai ficar z igual, aqui vai zerar, então vai ficar y ao quadrado. Então, aqui eu venho, ó, z igual a 0 ao quadrado, né, já que o x é 0, mais y ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar z igual a y ao quadrado. Tá? É isso que vai acontecer. Eu vou continuar para cá, essa parte aqui, tá? Então, ó, quando eu zerei o x na minha função, ficou isso aqui, ó, ficou z igual a y ao quadrado. O que significa que no plano YZ, olha só, quando você tem aqui um plano, só que esse plano não é o XY, esse plano é o YZ. No plano YZ, ou seja, quando a minha superfície corta o meu gráfico, que figura forma aqui, gente? Uma parábola. Então, eu formo aqui, ó, uma cortando a minha origem, né? Porque y igual a z igual a y ao quadrado. Então, no plano YZ, quando eu corto a minha superfície, forma para mim uma parábola. Isso aqui vai nos ajudar muito na hora de fazer o gráfico. Agora eu vou ver o que está acontecendo com o plano, no plano XZ. Tá? No plano XZ. Então, venho aqui, continuar no outro quadro. Agora a gente vai ver no plano XZ. Bom, no caso do XZ, você já imagina, né, quando o meu y é 0. E aí, nesse caso, então, a minha função vai ficar z igual a x quadrado mais 0 ao quadrado. Nesse caso, o meu z deu x ao quadrado. Então, no plano, então olha só, no plano, que plano? No plano XZ, eu tenho também uma parábola. Nesse caso, coincidiu, mas é obrigado a dar a mesma coisa? Não. Eu poderia ter uma outra função aqui, nada a ver. Função módulo, função, sei lá, 1 sobre x. Poderia ter qualquer coisa. Tá? Mas nesse caso, coincidiu, tudo bem. Então, vem aqui, ó, no plano XZ, eu vou fazer de novo, uma parábola, né? Aqui cortando a minha origem. Tá bom, esse é o terceiro passo. O quarto passo agora são as curvas de nível. Então, aí você vai me perguntar, professor, por que o senhor não fez o plano XY? Porque, na verdade, o plano XY, gente, é a curva de nível para cá igual a 0, né? Então, não adianta só o XY, eu tenho que pegar todas as minhas curvas de nível, já que o meu Z é o Z que depende de X e Y. Então, ó, o quarto passo são as curvas de nível. Só que planos de curva de nível a gente já sabe fazer. Você pega a função igual a k. Então, você vem aqui, ó, x quadrado mais y ao quadrado, que é a nossa função, né? Igual a k.
Aqui precisa mudar alguma coisa? Não, né? Daqui você já consegue dizer o que, que é. K é uma constante. Então, isso aqui é o quê? Que figura é essa daqui? É uma circunferência de centro na origem e raio quanto? Raio é raiz de K, né? Porque vai ficar raiz de K ao quadrado. Então, você vem aqui. Aí, agora sim, você coloca o plano XY, mas no plano XY eu vou fazer minhas curvas de nível. Só que ainda tem K igual a zero, né? K pode ser zero também. Quando K é zero, como é que fica a minha curva de nível aqui? Quando K é zero, como fica a curva de nível? Só a origem. Então, para K igual a zero, eu vou ter um pontinho bem aqui, mas para todo K maior que zero, eu vou ter circunferências. Então, as minhas curvas de nível vão ser assim. Bom, nesse caso aqui, né, quanto maior aqui a minha circunferência, maior a minha altura, né? Nesse caso, aí, não necessariamente depende da situação. Então, isso aqui que está acontecendo, para cada vez que você corta a sua superfície de maneira transversal e você olha, está dando circunferências. Último passo, juntar tudo isso que eu fiz para formar o meu gráfico. Ou não precisa juntar tudo também, mas juntar o suficiente para você fazer seu gráfico. Então vamos lá, afinal, que gráfico é esse, né? Esse aqui é o quinto e último passo, onde eu vou fazer o gráfico da minha função. Bom, já que eu estou fazendo o gráfico da minha função, então eu vou fazer aqui no espaço, onde eu tenho meus eixos x, y e z. Bom, então, quais são as informações que eu tenho? O domínio são todos R2. Então, sempre vai ter aqui, para cada ponto vai ter um. A imagem são só os não negativos. Então, todo o meu gráfico vai ficar acima aqui do chão, digamos assim. Lá, a primeira coisa que a gente fez foi o YZ. No YZ, eu tenho uma parábola. Bem aqui no segundo quadro, a gente fez o plano YZ. E aqui no YZ, quando a gente zerou o x, né, a gente obteve aqui essa parábola. Então, é essa parábola que eu vou fazer lá, no plano YZ. Onde é que está o plano YZ? Está bem aqui, YZ. Aí eu venho aqui e faço uma parábola. Agora, além disso, no plano XZ, eu tenho uma outra parábola. Eu poderia fazer uma outra parábola aqui, mas eu não vou fazer, porque isso daqui já é suficiente para me dizer aqui o gráfico dela. Por quê? Aqui no plano YZ, eu tenho uma parábola, e como é minhas curvas de nível? Para cada nível, você tem o quê? Você tem uma circunferência. Então, eu vou desenhar circunferências aqui. Então, para cada nível, eu vou ter circunferências. Então, esse daqui seria o gráfico da minha função. Lembrando que eu não desenhei, mas se eu quisesse também poderia fazer uma parábola aqui, né? Saindo de x, z. Seria também uma outra forma aqui de eu representar esse gráfico. Então, isso daqui seria o gráfico da minha função, onde no plano YZ eu tenho uma parábola, no plano XZ eu tenho essa outra parábola aqui, e para cada nível eu vou ter uma circunferência. Então, isso aqui que nós chamamos de paraboloide. Então, nesse caso, nós temos um paraboloide. Entenderam, gente? Estão gostando? Está interessante, né? Agora, gráfico e tal. Tudo bem. Mas estava interessante antes também, né? A última aula a gente encerrou função vetorial com aquele comprimento de arco lá. Só tem mais 2 exercícios, vou tentar fazer todos, tá? Se eu não conseguir terminar um, pelo menos eu dou algumas dicas. Tá, vamos fazer o segundo logo. G igual a raiz de x quadrada mais y ao quadrado. Agora, gente, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Já que a gente já entendeu aí mais ou menos o que está acontecendo. Agora é raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Tá, então o primeiro passo eu vou fazer o domínio em imagem. Gente, nesse caso, qual é o domínio da minha função? Qual é o domínio daqui? Todo R2, né? Todo R2, porque aqui mesmo que você coloque valores negativos, mas sempre vai dar um valor aqui não negativo, né? Então aqui todo R2. E quem é a imagem? Quem é a imagem aqui?
não negativos, né? A imagem aqui não vai dar nunca valor negativo. Aí você pode colocar aqui o R+, por exemplo, né? Que nem o colega colocou ainda agora. Ok, segundo. Qual é o segundo? É o plano, né? Tá. O plano. O segundo aqui é o plano YZ. O que acontece no plano YZ? Eu vou zerar o x. Quando eu zero o x, vai ficar z igual a raiz de y ao quadrado. Então, vai ficar, ó, z é igual a raiz de y ao quadrado. Que é igual a quanto? Só y. Módulo de y, né? Módulo de y. Então, quer dizer ó, que no plano YZ, qual é o meu gráfico? É o gráfico da função módulo, né? Que é isso daqui, né? Ou seja, quando x é negativo é menos x, quando x é positivo é x. Então, você tem esse gráfico aqui. Então, ó, isso aqui está acontecendo no plano YZ. Vamos continuar. A gente vai fazer o plano XZ. Tá, no plano XZ, a gente vai zerar o y. Então, meu z vai ficar igual a raiz de x², que nesse caso também vai ser módulo de x. Que significa, então, que na hora que você for fazer aqui o gráfico no plano XZ, você também vai ter esta função aqui, ou seja, o módulo, né? Pronto. Quarto passo são minhas curvas de nível. No quarto passo, eu pego e igualo a minha função a um parâmetro k, né? Igualo a uma constante k. Então, venho aqui e faço raiz de x² mais y² é igual a k. Olha só, eu vou elevar todo mundo ao quadrado aqui. Então, vai ficar x² mais y² é igual a k². Nesse caso, como é que vão ser as minhas curvas de nível? Circunferências de centro na origem e o raio é k. Ou seja, o raio agora é k, não é mais raiz de k. Mas tudo bem, vai ficar... Aqui, ó, na hora que você for fazer as curvas de nível, você também vai ter circunferências. Quando k é igual a zero, você vai ter a origem só. Aí você fala, mas deu parecido as curvas de nível, então vai dar o mesmo desenho? Não, né? Até porque o plano x, YZ e XZ deram diferente. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Bom, por último, a gente vai fazer o gráfico. Então, vou fazer aqui os meus eixos. Aqui eu tenho eixo X, eixo Y, eixo Z. No plano YZ, eu tenho a minha função modular. Então, venho aqui. E, de novo, as minhas curvas de nível são circunferências. Então, venho em cada nível, cada altura eu faço uma circunferência. Então, venho aqui. E faço este gráfico aqui. Se eu quisesse também, ó, poderia fazer aqui a minha outra função modular. Então, esse gráfico aqui seria o gráfico dessa minha função g igual a raiz x² mais y². Deu o que isso aí? Nesse caso, deu o quê? Um cone invertido. Gente, perceba a grande diferença do cone para o paraboloide, tá? Eu sei que alguns alunos se confundem, mas a diferença está justamente quando você vai fazer no plano YZ ou XZ, que nesse caso não vai te dar uma parábola, vai te dar justamente aqui, ó, a função modular, que vai te dar esse desenho aqui. Então, esse é o gráfico daquela função. Alguma dúvida? Então, última questão agora. Faltam 10 minutos, creio que dá para a gente fazer tranquilamente. Essa também é bem interessante, tá? Essa função que a gente vai ver agora. Então, vou apagar. Vou fazer aqui no terceiro quadro.
Muito bem, último exercício de hoje e a gente encerra. H de xy é igual a y ao quadrado menos x quadrado. Pois bem, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer o domínio em imagem. Nesse caso, gente, qual é o domínio de H? Qual é o domínio de H? Todo R2, né? Não tem nenhuma restrição, então todo R2. Qual é a imagem de H? Todos os reais. Todos os reais. Por quê? Aqui, ó, por exemplo, faz o x igual a 0 aqui. Aí, com isso, você tem qualquer valor positivo aqui, que você quiser. Agora, faz o y igual a 0 e pega qualquer valor de x, você vai ter qualquer valor negativo. Então, a imagem que são todos reais. Tá? Então, pronto. Segundo passo, o plano, né? Então, vamos fazer primeiro o plano YZ. E vamos ver o que vai acontecer aí. Para YZ, eu vou zerar o x, né? Então, vai ficar z igual a y ao quadrado. Então, vai ficar z igual a y ao quadrado. Aí você já sabe, né? Olhando aí para esse gráfico, no plano YZ, você vai ter uma parábola. Tocando aqui a origem. Então, no plano YZ, é isso que está acontecendo. Próximo passo. Terceiro passo. O plano XZ. No caso do plano XZ, eu vou zerar o y. Então, vai ficar z igual a menos x quadrado. Z igual a menos x quadrado. Então, nesse caso, eu também vou ter uma parábola, só que a concavidade é para onde? Para baixo, tá? Também vai cortar a origem. Então, venho aqui, ó, e faço uma parábola cortando a minha origem. Muito bem. Quarto passo, curvas de nível. Então, nas curvas de nível, eu vou igualar y ao quadrado menos x quadrado igual a k. Aqui, gente, aqui eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais com detalhes com vocês, mas tá, a gente vai jogar valores para cá aqui. Vamos começar com k igual a 0. Quando k igual a 0, olha só o que acontece. Para k igual a 0. No caso de k igual a 0, vai ficar y ao quadrado menos x quadrado igual a 0. Que vai dar y ao quadrado é igual a x quadrado. Aqui eu vou ter y ao quadrado é igual a x quadrado. Então, nesse caso aqui, eu vou ter, se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter módulo de y é igual ao módulo de x. O que significa isso? Nesse caso, eu vou ter isso daqui, ó. Ora, se o módulo de y tem que ser igual ao módulo de x, então y ele pode ser tanto mais x quanto menos x. Vocês concordam comigo? Porque se for mais x, não tem problema. E o x for positivo, ok, vai dar isso daqui. Se for menos, a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, o y, ele pode ser mais ou menos x. Ou seja, ou y vai ser a reta lá, que é a identidade crescente, ou vai ser a reta decrescente, também identidade. Ou seja, ou ele vai ser x, ou ele vai ser menos x. Então, para esse caso, deixa eu fazer aqui embaixo. Ó, no plano XY, quando k é igual a 0, eu tenho duas retas. Eu tenho a reta aqui, ó, crescente, e eu tenho outra reta aqui, decrescente. Então, isso aqui é quando o meu k é igual a 0. Agora, eu vou fazer k igual a 1. K igual a 1. Quando eu faço k igual a 1, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter y ao quadrado menos x quadrado é igual a 1. Isso aqui é a equação do quê, gente? Da hipérbole. Só que agora o y está na frente. Então, a hipérbole ela vai cortar o eixo y. Então, vai ser uma hipérbole assim, ó. Assim e assim. Quando eu colocar k igual a 2, k igual a 3, k igual a 4, k igual a 5, vai me dar outras hipérboles. Então, vai ser sempre hipérboles assim, ó. Aqui e aqui. Agora, lembra que o k ele não pode ser negativo também? Só que se o k for negativo aqui, ó,
O que vai mudar é que eu multiplico todo mundo por menos 1. Quando eu multiplicar todo mundo por menos 1, né, se o meu K é negativo, aí ele vai ficar positivo, só que aqui do outro lado, o positivo vai ficar com X e o negativo vai ficar com Y. O que mostra que quando o K é negativo, ou seja, quando eu estou com a minha altura abaixo do meu chão, as minhas hipérboles vão ficar aqui, ó, cortando o eixo X. Então aqui eu tenho aqui, ó, para valores de K negativo, eu vou ter hipérboles assim. Aí que eu posso colocar K igual a menos 1, para cá eu posso colocar K igual a 1, e assim por diante. Entenderam as curvas de nível aqui? Muito bem. Aqui a gente fez um pouquinho rápido, mas só por conta do tempo. Tá? A gente vai para o gráfico agora. Última parte. Deixa eu ver onde é que... Eu faço aqui não. No primeiro. Professor, entendi tudinho. O problema é eu fazer o gráfico agora. Se eu posso fazer só no GeoGebra, se for na prova não vai dar para fazer só no GeoGebra, né? Mas quem puder também já pode jogar no GeoGebra aí também. Então vamos lá, vamos fazer esse gráfico aí. Aqui eu coloco os eixos X, Y e Z. Muito bem, eu vou começar com YZ. No plano YZ, você já viu que é uma parábola. No caso, a concavidade é para cima. Então eu venho e faço aqui ó, uma parábola. Gente, no caso do plano YZ, o que está acontecendo? Eu estou tendo valores positivos, imagens positivas. Porque quando eu tenho o plano XZ, a minha parábola ela já vem para cá. Ó. Deixa eu estender aqui. A minha parábola já vem para cá. Para baixo, não é isso? No plano XZ, a minha parábola é com cavidade para baixo. No plano XYZ, minha concavidade é com parábola para cima, com cavidade para cima. Então, bem aqui, ó, que é a parte positiva, eu tenho hipérboles. Como é que estão as hipérboles? Elas estão cortando o meu eixo Y, que nem está ali, ó. Para valores de K positivo, está aqui, ó, elas estão no eixo Y, cortando o eixo Y. Para valores de K negativo, elas estão cortando o eixo X. Então, vem aqui, ó, na verdade, o que está acontecendo aqui é que nessas alturas, as hipérboles estão encostando aqui, ó. Então, tem uma hipérbole aqui, do outro lado também, já que é a mesma altura. Aqui eu tenho uma outra hipérbole, aqui eu tenho uma outra do outro lado, aqui eu tenho uma outra, e aqui eu tenho uma outra. Então, cada hipérbole está encostando aqui, ó, nessa minha parábola. Então, é isso que está acontecendo acima do gráfico. E abaixo do gráfico? Está acontecendo a mesma coisa, só que com essa outra parábola. Ou seja, está cortando aqui no eixo X. Então, eu estou tendo hipérboles assim, ó, de um lado, de outro lado para cá, outro lado para cá, e assim por diante. Então, aqui em cima, eu tenho uma superfície assim, né? Como vocês estão enxergando. E aqui embaixo eu tenho essa superfície aqui virada para cá agora. Então, esse daqui, gente, é só um esboço, tá? Então, mais ou menos o que está acontecendo seria isso daqui. Eu vou mostrar no GeoGebra, né? Creio que vai ficar mais visível para vocês. Mas se você for reparar, isso daqui, que a gente fez, esse esboço, é como se fosse uma sela de cavalo. Esse ponto aqui a gente pode chamar de ponto de sela, mas isso é um spoiler já do que a gente vai ver em aulas futuras, tá? Mas eu vou mostrar aqui o gráfico dele no GeoGebra para vocês. Mas o esboço dele é aquilo, não vai mudar muita coisa, né? Bom, nosso tempo já encerrou, mas só vou colocar aqui rapidamente. Só vou colocar aqui y ao quadrado menos x ao quadrado. Ó. Então, isso daqui, ó, é a nossa célula. Então, ó, no plano YZ, eu tenho essa parábola aqui com cavidade para cima. No plano XZ, eu tenho uma parábola com cavidade para baixo. E aqui, ó, eu tenho a figura que lembra uma sela de cavalo. Entenderam? Então é isso. Com isso a gente encerra a nossa aula de hoje, né? Boa aula de monitoria, né? Não faltem a monitoria, eles vão fazer exercícios de gráficos também. E a gente se vê na segunda-feira. Então é isso. Obrigado pela presença.